Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Eu tenho texto da palavra do Senhor aqui no livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 22 e 23, que diz assim: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitos líderes religiosos pegam esse texto e aplicam para a igreja. Pega esse texto e põe dúvida na mente das pessoas, passando muitas das vezes por bonzinho, e não traz a revelação da palavra. Sabemos que Jesus estava aplicando com maior ênfase esta palavra para os falsos profetas. Para os falsos profetas. Então é necessário que conheçamos um falso profeta. Precisamos conhecer o verdadeiro, quem é verdadeiro e quem é falso. Porque se não conhecermos o que é verdadeiro e o que é falso, nós vamos viver a nossa vida sendo enganados por falsos e deixando muitas das vezes de receber a nossa vitória porque não conhecemos os verdadeiros. Veja que no versículo 15 aqui do capítulo 7 de Mateus, antes de Jesus falar aquelas palavras que eu li para os irmãos, não é aí no versículo 22 e 23, aqui no versículo 15 ele está tratando com os falsos profetas. Ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então como é que você vai conhecer um falso profeta se ele vem vestido como ovelhas? Amados, não é fácil conhecer um falso profeta, porque ele não vem mostrando que ele é um falso profeta. Ele vem mostrando que ele é um verdadeiro profeta, que ele é um verdadeiro mensageiro de Deus, que ele é um verdadeiro líder, que tudo aquilo que ele fala é de conformidade com a palavra de Deus. Então como é que você vai se preparar? Como é que você vai conhecer ou reconhecer realmente que este que muitas das vezes está ministrando, está falando, é um falso ou um verdadeiro profeta? Porque ele vem como ovelha, mas no interior, ele é como um lobo devorador. É no interior. E no interior, quem conhece o interior é só Deus. Mas Deus não nos deixa de forma alguma, sendo que nós não venhamos compreender ou entender, ou reconhecer um verdadeiro ou um falso. Porque nós temos as instruções de Deus dentro da sua própria palavra, aonde vai mostrar quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Então ele diz para cautelar de quem? Dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. Nós vemos que, vamos lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 2, e nós vamos ver que havia um povo
que não deixava ser enganado por lobos. Não deixava. Capítulo 17 de Atos, versículo 11, olha só. Ora, olha o que Paulo diz. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Olha só, amados, o que eles faziam, nossos irmãos de Bereia. Quando Paulo chega a Bereia e vai para a sinagoga dos judeus e começa a ministrar, eles começam a certificar nas Escrituras. E olha que eles não tinham o Novo Testamento. Mas aquilo que Paulo falava tinha referência nas Escrituras do Antigo Pacto. Mesmo que Paulo estava pregando uma linguagem que, claro, que nós temos aqui no Novo Testamento, nós temos mais facilidades. Mas ele sabia aplicar o que Paulo pregava. Então eles certificavam nas Escrituras. Então eles certificando nas Escrituras, a palavra fala que eles recebiam de bom grado a palavra. Por quê? Porque eles tinham certeza que ali não era um lobo, que ali não era um falso profeta, que aquelas palavras realmente era a palavra de Deus. De sorte que creram muitos deles. E diz, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens. Aí no versículo 12. Mas isto eles faziam o que? Certificavam nas Escrituras. Então eles não eram enganados. E porque muitos hoje são enganados por falsos profetas, por coisas que não tem na Bíblia e muitos inventam. E por falta de conhecimento as pessoas são enganadas. Porque tem mensagens nas Escrituras que foi dito para um povo, não para nós, os gentios. Aí tem a época, tem o texto com o contexto, para nós sabermos que aquela palavra realmente é Deus falando conosco. Então, amados, como conhecer um falso profeta? Vejam o que diz o versículo 16 de Mateus 7. Por seus frutos os conhecereis. Como é que conhece? Pelos frutos. Ah, pastor, mas aí é difícil, porque como é que eu vou conhecer os frutos da pessoa? A gente não está com essa pessoa todos os dias. Muitas das vezes a gente se reúne uma vez, duas vezes, três vezes. E como é que nós vamos saber os frutos? Como é que nós vamos saber como que é a vida desse nosso líder? Vamos ver o que diz lá em 1 Samuel, no capítulo 12 e no versículo 23. Como é que